Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muito bom dia para você. Com essas palavras da Palavra de Deus, nós começamos mais um dia. O nosso coração está feliz e agradecido a Deus pela noite e pelo privilégio que Ele nos dá de podermos ver o brilho de mais um dia e do sol também. Pedimos ao Senhor que esteja conosco no decorrer de todo esse dia, conduzindo a nossa trajetória, influenciando a nossa mente, conduzindo a nossa família, para que no final do mesmo nós possamos voltar para casa regozijando, felizes pelo fato de termos vivido na presença do nosso Salvador. Quero deixar com você nesse momento uma parte da Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 107, o versículo 22, onde a Bíblia diz o seguinte: ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Nós precisamos a cada dia oferecermos um sacrifício vivo ao Senhor, renunciarmos o nosso eu, renunciarmos a nossa vontade para que a palavra de Deus guie, conduza a nossa vida. Nós precisamos proclamar as obras do nosso Criador, do nosso Salvador. São tantas obras ao nosso favor e nós não podemos nos esquecer de nenhuma delas, porque aqueles que ouvem serão abençoados com esse testemunho. Cada manhã nesse canal nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Estamos hoje estudando o livro de 1 Reis, capítulo 4, e convido você a ter nas mãos a Bíblia no versículo 1 e no versículo 2. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram esses os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal. Quando nós começamos ao lado do Senhor, a nossa vida é extremamente próspera. Foi o que Salomão fez. Recorreu ao Deus de seu pai Davi e buscou amá-lo com todas as suas forças, como resultado do seu compromisso, da sua devoção ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Deus derramou bênçãos sem medidas sobre a sua vida. A fama da sabedoria de Salomão se espalhava por toda a terra. Muitos reis vinham para conhecer a sua riqueza, conhecer o seu palácio, mas a principal atração do reino de Salomão era a maneira justa e sábia como ele conduzia o seu reino. Deus era a fonte da sua sabedoria. Era ele que deveria ser exaltado a cada dia. Mas no reino de Salomão, gradativamente, a vida espiritual do seu povo e dele também foi decaindo gradativamente. Mediante a bênção de Deus, a sabedoria do Senhor, Salomão conseguiu unificar todo o reino. Salomão começa a governar diante de um reino completamente dividido. Eis a necessidade que ele teve de tomar decisões drásticas, decisões duras, mas o resultado foi unificar uma nação. Quando nós começamos com a bênção do Senhor, a tendência natural é cada vez mais as bênçãos do Senhor continuar caindo sobre a nossa vida se nós mantivermos uma vida de fidelidade. Salomão reina sobre toda a nação de Israel. Todas as tribos reconhecem Salomão como sendo um homem sábio, como sendo um rei digno de colocar sob a sua cabeça a coroa real. Benaia se tornou comandante do exército de Salomão. Foi ele que começou a transição do reino de Davi para o governo de Salomão. No versículo 5 nós encontramos o nome de Zabude, que era ministro-chefe. Zabude era um amigo pessoal de Salomão, conselheiro da coroa real. Segundo o versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Adonirão era o responsável de cuidar daqueles que trabalhavam com trabalhos forçados para Salomão. Gradativamente, na medida que Salomão ia conquistando cidades, as pessoas dessas cidades eram levadas para o seu reino para fazerem trabalhos forçados e projetos grandiosos que ele queria desenvolver. E Adonirão era o responsável de cuidar, governar e conduzir esse povo nesse projeto. Na revolta de Roboão, Adonirão morreu sendo apedrejado. 1 Reis, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Salomão enriqueceu de uma forma assustadora. A mão de Deus estava sobre ele.
Ele, de forma administrativa, dividiu a sua terra em 12 partes, não respectivamente por 12 tribos, mas 12 reinos. Ele era soberano sobre todos os outros reinos, e todas as outras subprovíncias lhe proviam alimento em um mês de cada ano. Ele pagava um tributo, e isso fazia com que o seu reino jamais faltasse alimento ou faltasse provisão para a sua manutenção e dos seus súditos. 1 Reis, capítulo 4, o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Eram, pois, os de Judá e Israel muito numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. A maior parte do sucesso do reinado de Salomão se atribui à sabedoria que ele recebe de Deus para governar o seu povo. Fica muito evidente nas páginas da Bíblia que Salomão se submeteu à bondade do Senhor, se submeteu às orientações do Senhor. E os frutos da sua sabedoria eram paz, alegria, felicidade, regozijo, comprometimento com Deus e uma vida feliz. O ideal de Deus para o seu povo se cumpriu no reinado do rei Salomão. Todos os estados tinham a responsabilidade de prestar contas a Salomão, mas o seu governo, a sua cidade, era soberana sobre todos os outros mini-estados. No versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com os limites da bênção de Deus, da terra prometida, junto à aliança assumida com Abraão, Isaque e Jacó. Desde o Eufrates até o rio do Egito, Salomão dominou e governou sobre todo esse território. No governo de Salomão, Deus permitiu que Salomão governasse sobre toda essa terra. Foi Salomão que recebeu das mãos de Deus o resultado da promessa abraâmica para o seu povo. Mas a maneira como ele governava, cobrando tributo dos 12 estados, isso era uma expressão de um governo tirano. E aqui se cumpriu a profecia de Samuel em dizer que o povo pecou pelo fato de ter menosprezado o governo de Deus e ter escolhido um rei humano. As cidades-estados que estavam ao redor de Jerusalém, elas provinham para Salomão mantimento não apenas para ele, mas para toda a sua numerosa família. Supunha-se que dentro da corte de Salomão, ele tinha em torno de 10 a 15 mil pessoas que lhe assistiam e lhe acompanhavam no seu governo. E todos os 12 estados supriam todas as suas necessidades. O couro era uma medida da época. Acredita-se que um couro equivalia a 220 litros nos nossos dias, e era o que Salomão recebia diariamente para suprir as suas necessidades e as necessidades daqueles que lhe assistiam dentro da corte. Davi teve que travar duras batalhas para conquistar o seu reino. Davi estava preparando um reino para oferecer a Salomão, mas nesse momento, Salomão é aquele que é abençoado por todas as batalhas travadas pelo rei Davi, que era o seu pai. Nesse momento, Salomão usufruía e gozava de paz nos 4 cantos da terra. Mediante o versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos informa que Salomão acumulou para si 40 mil cavalos. Salomão estava fugindo do princípio real de Deus. Deus não queria que o seu povo dependesse da força bélica de cavalos e colocasse a sua confiança em instrumentos humanos ou em animais que pudessem lhe defender. Mas Deus esperava que o seu povo mantivesse a sua confiança no poder de Deus, sendo submisso às suas ordens e à sua vontade. Na época de Josué, todos os cavalos conquistados, Deus ordenava que fossem destruídos, para que eles não dependessem desses animais, crendo que através deles era o resultado das suas vitórias. Salomão foi cercado com todos os bens, Deus lhe concedeu tudo aquilo que o seu coração desejava. Salomão tinha alimento para cavalos velozes, Salomão tinha alimento para cavalos de guerra. Na verdade, Deus não permitiu que o reino de Salomão faltasse nada, mas lhe supriu em todas as áreas. 1 Reis, capítulo 4, verso 30, a Bíblia diz o seguinte: Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Salomão foi abençoado por Deus com esse grande dom de ser sábio. Humildemente, ele se colocou diante do Senhor e Deus lhe abençoou com essa dádiva.
A sabedoria de Salomão era superior à sabedoria de todos os outros países que estavam ao seu redor. O Egito era conhecido e famoso pela sua sabedoria. Eles dominavam na área da arquitetura, da astronomia, da medicina, do embalsamento, pintura, música e filosofia mística. Mas a sabedoria de Salomão se sobressaía sobre todos os outros reinos. Isto era a bênção de Deus, a mão do Senhor sobre a vida de Salomão. Salomão foi agraciado por Deus pela sua sabedoria. Salomão deixou muitas obras e foi reconhecido por todo mundo como sendo um dos homens mais sábios que já conseguiu pisar sobre a face dessa terra. Salomão é o autor do livro de Provérbios. Salomão é o autor do livro de Eclesiastes. Salomão também escreveu alguns salmos, mas a sabedoria de Salomão se limita quando sob a face dessa terra pisa a pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus há a verdadeira sabedoria. Em Jesus há uma plenitude de todo conhecimento. Jesus veio a essa terra com a missão especial de revelar o seu Pai. Jesus veio a essa terra com a missão de morrer pela raça humana. Em Jesus nós encontramos toda a plenitude da divindade na vida de um homem chamado Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 4 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos colocar no nosso coração algumas verdades. A primeira delas, como Salomão começou o seu governo confiando e dependendo do Senhor, nós precisamos começar todos os nossos projetos na companhia do nosso Deus. Somente Ele há a verdadeira sabedoria, somente nele há a verdadeira confiança. Se nós quisermos que a nossa vida e os nossos projetos avancem, tenhamos prosperidade em nossa vida, nós precisamos depositar a nossa confiança e permitirmos que a sabedoria divina inunde e guie toda a nossa trajetória. Não podemos apenas começar, mas temos que dar continuidade na nossa vida em ouvindo e seguindo os conselhos provindos do reino e da palavra do Senhor. Se fizermos isso, nós teremos uma vida feliz. Há um segundo conselho: tudo o que recebemos das mãos do Senhor é com o intuito de enaltecermos o nome dele. Nós somos mordomos, recebemos as bênçãos de Deus, mas nós não podemos nos esquecer quem é o autor de todas as bênçãos. As pessoas, ao irem ao reino de Salomão, elas deveriam ouvir quem de fato era aquele que era digno de todo louvor, de toda adoração. Embora Deus tivesse abençoado a Salomão e ao seu reino, mas é o Senhor doador de todas as bênçãos. Hoje e no decorrer da vida, jamais se esqueça quem é que de fato merece mérito na sua trajetória. Portanto, enalteça o nome dele, glorifique o nome dele, renda os seus devidos louvores ao seu nome. Fazendo isso, tenha certeza que a bênção do Eterno estará sobre a sua vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.